Diego Amorim continua aqui com a gente para falar justamente sobre qual é o papel do Estado, até onde vai o Estado numa situação como essa. Ontem o Eduardo Leite falou muito sobre isso no programa Roda Viva, falando justamente sobre as limitações diante de uma tragédia climática. E o que você traz pra gente, Diego? Michele, todo mundo tem que há de convir que o Eduardo Leite está exposto, né, durante essa tragédia toda. Ele poderia, obviamente, é isso que se espera de um agente público, de um governador de estado no meio de uma tragédia como essa. Mas ele está o tempo todo falando, né, o dia todo ali, se expondo, tentando ser o máximo transparente possível com a população. E aí você pode gostar ou não, concordar ou não com o que ele fala. Em meio a esse tanto de entrevista que ele deu nos últimos dias, uma frase me chamou a atenção. Eduardo Leite disse o seguinte: sendo cobrado para atender também a população quilombola no estado, ele respondeu o seguinte: o poder público não tem a estrutura suficiente para atender em todas as pontas. Nem o poder público, nem ninguém. Ninguém vai conseguir atender todas as necessidades de todo mundo numa tragédia da magnitude dessa que a gente está vendo no Rio Grande do Sul. Nem governo federal, nem governo estadual, nem municípios, nem iniciativa privada, nem voluntários, ninguém vai conseguir. É uma coisa óbvia. Mas é o ideal? Seria o ideal? Seria um mundo ilusório que o governo e o poder público conseguisse atender a todos no Rio Grande do Sul? Talvez sim, mas não é isso que a gente tem na realidade. E eu não vou entrar aqui, viu, Michele e Nonato, nessa discussão de se o Estado tem que ser máximo ou mínimo, se os voluntários estão trabalhando mais do que os civis, se o governo está fazendo mais do que as empresas. Olha, não dá para entrar nessa discussão. Agora, de fato, a gente vive hoje um mundo, não só na política, mas em todas as áreas da nossa vida, em que tudo precisa ser muito divulgado, né? Então, essa cobrança sobre os agentes públicos, ela é maior. Então, o Eduardo Leite está ajudando determinada parcela da população, mas não chegou ainda o recurso para os quilombolas. Aí vem a cobrança. E os quilombolas, governador? Aí depois não vai chegar para a região tal do estado. Aí vai vir a cobrança. Governador, tá faltando esse pedacinho também. Eu conversei ontem com 2 parlamentares, o senador Eduardo Gomes, do PL de Tocantins, e o deputado federal Celso Russomano, do Republicanos aqui de São Paulo, sobre isso. O que o senador Eduardo Gomes me disse? Olha que interessante. Ele disse: Diego, primeiro, partindo do princípio de que o poder público não consegue fazer tudo, nem ajudar todo mundo ao mesmo tempo, é preciso selecionar. Não dá para fazer tudo, mas também não dá para fazer nada, porque tem muitos gestores que é assim: já que eu não consigo fazer tudo, então vou cruzar meus braços aqui e vou acabar não fazendo nada. E aí o senador diz que hoje em dia, infelizmente, o gestor ele tem que se atentar a um pouquinho de cada lado. Que lado que ele está falando? Essa polarização tóxica, chata e insuportável que a gente vive, de direita, de esquerda, de um contra os outros. Então, o gestor precisa se preocupar em agradar um lado e o outro para ele ser um bom gestor, isso no entender do senador Eduardo Gomes. Ele também diz que experiências exitosas de governos anteriores precisam ser repetidas. Ele cita inclusive o Pronamp, que foi aprovado no governo Bolsonaro. Nós já falamos do Pronamp aqui na coluna Conexão Brasília, um programa de incentivo às empresas que foi criado lá no meio da pandemia e que, segundo o senador Eduardo Gomes, poderia estar ajudando bastante a situação dos empresários no Rio Grande do Sul. Então, quando você tem pouco e não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, você tem que dividir, levando em conta os vulneráveis, levando em conta esses 2 polos que a gente tem hoje no Brasil. E o outro ponto interessante que o senador me traz é que é preciso solidariedade agora com o governador Eduardo Leite, que a oposição precisa dar uma trégua política, foi o que me disse o senador. E o senador é do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas ele me disse o seguinte: nesse momento de tragédia, a crítica só pode ser construtiva, não dá para ser pessoal. A gente sofre hoje do que ele chamou, o senador, de síndrome dos especialistas em fatos inéditos. Achei divertido isso, né? Mas quando acontece uma tragédia, todo mundo sabe a solução, todo mundo sabe o que fazer. Não, e hoje você tem muito mais exposição com rede social, né, Diego? E aí, hoje o cidadão, o cientista político, amanhã ele é técnico de futebol, depois ele é um hidrólogo e por aí vai. É isso aí, dá vontade de botar todo mundo lá no Rio Grande do Sul, então vai lá, bonitão, resolve aí o problema, tira essa água aí, faz tudo acontecer em 2 dias, em 1 segundo, como você está propondo aí. E para concluir, também trago os comentários do deputado Celso Russomano, que tem inclusive uma esposa que é gaúcha, tem muitos familiares no Rio Grande do Sul. Ontem eu conversei com ele está ainda, claro, apreensivo, acompanhando tudo de perto lá no estado, e ele me disse o seguinte: Diego,
é humanamente impossível ajudar todo mundo no Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite está certo, e é uma triste constatação quando ele diz que o poder público não vai conseguir atender em todas as pontas, porque é muita gente, são milhares, milhões de pessoas vivendo uma espécie de pandemônio, nas palavras do deputado Celso Russomano. Disse que o Eduardo Leite tem aí dado muitas entrevistas, e aí, até talvez pela exaustão, o deputado Celso Russomano me disse, não dá para julgar o cara, muitas vezes você não consegue pensar muito, e aí vem algumas frases infelizes, foi o que me disse o deputado Celso Russomano. Você imagina, o governador Eduardo Leite não deve estar dormindo praticamente, né? E aí seria qualquer governador que se preze a estar presente ali no momento de tanta tragédia como essa do Rio Grande do Sul, o camarada está praticamente com privação de sono ali. E é isso mesmo, ele é governador, é para isso mesmo, vai passar, a gente espera que o quanto antes. Outro ponto que o Celso Russomano me traz é que o Brasil não está acostumado com catástrofes, nunca esteve. Então não existe uma coordenação bem feita, e aí também aqui não é uma crítica ao Eduardo Leite, ao governo federal, é a nossa cultura política. E a gente espera muito, como a gente já comentou aqui na coluna Conexão Brasília, que essa tragédia sirva de algum exemplo, de alguma lição para as próximas tragédias que virão. É preciso trabalhar, segundo o deputado Celso Russomano, inclusive um projeto de lei, tudo nesse país é projeto de lei, para tentar organizar o Estado brasileiro para futuras tragédias. E para finalizar, um outro comentário e observação que o deputado Celso Russomano faz, Renato, é que a essa altura do campeonato, numa tragédia como essa, é tanta coisa para fazer que o deputado me disse, Diego, não importa, tudo que o Eduardo Leite fizer, tudo que o governo federal fizer, ainda assim vai ser encarado como muito pouco. A população tá... Olha, resolve isso aí pra mim, é o que a gente falava agora. Quem é que vai resolver? Vai chamar quem? Chapolin Colorado? O Batman. O Batman, né? Então, tem cidades que estão recebendo mais dinheiro do que outras, aí começa aquela discussão. Por que a cidade A está recebendo mais do que a cidade B? Então, são muitas questões. Exatamente isso que o governador Eduardo Leite disse, não tem como o poder público dar conta de tudo, assim como não tem como as empresas darem conta de tudo, a sociedade civil dar conta de tudo, os voluntários darem conta de tudo. Então eu sei que eu sou um pouco ufanista demais, utópico demais, ideológico demais, até mesmo ingênuo, mas com essa constatação, e eu finalizo essa coluna dizendo isso, é aqui mais uma prova de que todo mundo tem que dar as mãos para cada um fazendo o seu pouquinho para ver se juntam muito e a gente consegue ajudar de forma mais eficiente o povo do Rio Grande do Sul. E talvez a gente pensar também, né, Diego, Michele, você que nos acompanha, em ações preventivas para isso, né, para essas grandes tragédias. É claro que num volume enorme de chuva, você não vai conseguir atender a todo mundo, mas pelo menos minimizar os impactos, né? Seja com a chuva, seja com a seca que nós tivemos na região amazônica há pouco tempo, as chuvas em Petrópolis, casas que ficam localizadas em encostas. Aqui em São Paulo a gente tem bastante também. Será que o poder público está se antecipando e pensando, puxa vida, essa casa aqui pode desmoronar se vier uma chuva muito forte no verão do ano que vem? Esse ponto é que eu também não vejo, né, Diego? E a questão da flexibilização das leis ambientais, que aí não é só responsabilidade do governador em si, nesse caso. A gente tem aqui informações, inclusive ambientalistas, pessoas que acompanham, que sim, foram alterados mais de 400 pontos ali das normas do Código Ambiental do Rio Grande do Sul, isso nos últimos 4 anos, que, né, ali... Então, assim, isso pode ter impactado? Com certeza impactou, mas você vê lá no Congresso, na Câmara e no Senado, esses mesmos senador e deputado que falaram com você, que também estão envolvidos nessa questão. E aí vai acontecer uma catástrofe climática em outro lugar. E qual é o papel de toda essa legislação e dessa flexibilização nessa questão? O governador ontem falou assim, olha, não houve redução de restrição, houve ajuste de procedimento para ter normas mais práticas e capazes de serem atendidas. Isso não reduziu a proteção, é o que disse o governador. Aí você vai ouvir os ambientalistas, as pessoas que estudam e acompanham, e falam sim, é uma redução de proteção, sim, diminuíram a proteção do meio ambiente, o que tornou o estado ainda mais vulnerável para enchentes. Bom você ter tocado nesse assunto da questão ambiental, Michele, porque eu me recordei de um outro assunto aqui que o Celso Russomano tratou comigo ontem, dizendo que é preciso abrir os canais para vazão da água lá. Enquanto isso não acontecer, por mais que a chuva pare, no entender do deputado Celso Russomano, a água não vai baixar, mas isso está esbarrando numa outra discussão ambiental no estado, porque se você abre esses canais para escoar a água lá no Rio Grande do Sul, você pode salgar a água doce, porque vai ter que jogar o rio lá para vazão do oceano, do mar, e aí você prejudica
a fauna, né? Você vai matar peixe. Então, não é um problema tão simples de se resolver lá no Rio Grande do Sul. A gente vai ter que ter muita paciência e olhar para frente. Como você disse, Nonato, como você disse, Michele, a tragédia do Rio Grande do Sul está em curso. Então, nesse momento, como a gente tem repetido aqui exaustivamente no jornalismo da Nova Brasil, é fazer o que dá para fazer ainda e olhar para frente. Porque outras tragédias como essa, infelizmente, virão. É isso. Sem dúvida. Diego, obrigado. Amanhã tem mais, hein? Até amanhã. Valeu. Até amanhã.